Hello! Welcome! E aí, gente? Vamos aprender inglês? Sempre sonhou em aprender inglês e nunca conseguiu? Bora destravar, perder esse medo e realizar o sonho de comunicar em outra língua com qualquer pessoa do mundo que não fale o português? É isso que o inglês faz, né? Ele faz com que você consiga conversar com qualquer pessoa do mundo que não fale a sua língua. Hello, Antonio, my friend. Long time no see you. How are you doing, my friend? Congrats. I saw your PhD. Congrats on that, okay? Professor Antonio. Um aluno muito querido que acabou de terminar o doutorado. Parabéns, Antônio. É um orgulho, é um prazer, né? Fico muito lisonjeada de poder ter dado aula para você, viu? Então, gente, hello, Ray! Hello, hello! Então, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, sou professora de inglês há uns bons anos, mais de 35 anos, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo, sem travar, de uma maneira divertida, porque você fala inglês em todas as aulas. Você não precisa começar um curso de inglês, fazer um curso de inglês 5 anos e começar a falar. Não, a cada aula você já fala, sem medo e sem travar. E fica aqui até o final, porque a gente vai ter a nossa aula, como sempre, né? Bom, nós começamos aí um desafio dos 21 dias, estamos encerrando esse desafio hoje. E eu comentei com vocês que eu tenho alguma experiência em algumas áreas da minha vida, principalmente na área de dieta, né, e de caminhada, de fazer exercício, tudo que se relaciona com esse assunto de emagrecimento. E é muito difícil a gente começar, né, tomar a decisão de começar. E eu estava lendo, ouvindo, na verdade, um neurocientista comentando que para a gente colocar um hábito novo na vida da gente, a gente precisa de 21 dias, né? Mas assim, sem pular, 20 dias assim seguidos, né? E depois desses 21 dias, a gente precisa de mais ainda uns 90 dias para a gente estabilizar esse novo hábito e depois mais 180 dias para a gente consolidar esse novo hábito. Eu já estou aqui com vocês há mais de um ano, aqui na internet que eu estou dizendo, né? Dando aula particular na minha escola, isso são mais de 30 anos, mas aqui na internet eu estou há quase 12 anos, há quase 2 anos, colocando conteúdo, colocando conhecimento aqui gratuito, né, ao acesso de todos que queiram ter esse conhecimento, que tem que querer também, né, e eu notei que se eu fizesse cruzasse esses 21 dias junto com vocês todos os dias aqui, dando um pouco de conteúdo, mas conversando com vocês dia 1, dia 2, dia 3, podia ser um incentivo para esse pontapé inicial para o inglês, né? E hoje a gente chega no 21º dia. Não significa que acabou, tá? Significa que a pior fase passou. Se for comparar com uma dieta, você ficou 21 dias sem comer açúcar. Então agora aquilo não te deixa mais tão doido. Você consegue ficar sem comer açúcar numa boa, né? Que os primeiros 21 dias são sofríveis. Você vê lá aquele brigadeiro, você quer pegar, porque, né? Depois de 21 dias sem comer açúcar, fica mais fácil. Então, se você colocou o hábito de estudar inglês todos os dias por 21 dias, agora aquilo faz parte da sua vida. Basta você continuar com esse hábito, viu, Jaque? Para você também isso aí. Então, mas quando eu falo estudar inglês, não significa pegar um livro e estudar, né? Pode ser assistir um vídeo, pode ser maratonar aqui os meus vídeos, você pode maratonar pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube, pelo TikTok, onde você quiser, né? Mas olhar um gibi em inglês, assistir uma série em inglês, assistir um filme em inglês, o importante é você colocar o inglês na sua rotina. Quando você coloca o inglês na sua rotina, aquilo vira um escovar o dente, um tomar banho, né? Então tem que ser natural e tem que ser prazeroso. Então você tem que achar alguma coisa que te dê prazer, não pode ser aquela coisa pesada, né? E hoje, conversando com uma aluna minha, eu voltei a trabalhar essa semana, que eu estava de férias, e conversando com uma aluna minha, eu perguntei, e aí, o que você fez nas férias?
E ela me falou assim para mim, Adriana, eu tentei assistir série do jeito que você pediu, mas ai, não tive paciência. Porque eu digo para os meus alunos para eles escolherem séries curtas, de 20 minutos, mais ou menos, né? Então, sei lá, pode ter aquele Cobra Kai lá, né? Pode ser um Friends, que é antigo, mas ainda é uma delícia de assistir. Two and a Half Men, que também é antigo, mas é fácil de assistir. Emily in Paris, How I Met My Mother, How I Met Your Mother. Né? Qualquer série que seja, assim, situações rotineiras, tá? Não adianta você pegar um Prison Break, pegar uma coisa de polícia, uma coisa de medicina, que vai ser um vocabulário que não vai acrescentar muito no seu inglês do dia a dia, a não ser que você seja um médico, que você seja um policial. Né? Então é melhor a gente pegar sitcoms. O que são sitcoms? São situations comedies. Então são situações, né, que aquilo é um inglês mais coloquial, uma coisa que a gente usa. E aí você vai ouvindo aquilo com tanta frequência que você vai pegando o vocabulário. Então isso que eu falei, gente, assiste seriado, né? Pega um seriado curto, mas assista 3 vezes o mesmo seriado. Por isso que eu peço para ser curto. Que para ter o efeito do que eu quero, tem que assistir no mesmo dia 3 vezes. Por que 3 vezes? A primeira vez você assiste com legenda em português, a segunda vez você assiste com legenda em inglês e a terceira vez você assiste sem legenda. Óbvio, não preciso nem falar, porque as 3 vezes é com áudio em inglês, né? Dublado não existe. Please. Bom, aí ela me falou assim, ai, Adriana, eu até assisti lá, Friends, é muito legalzinho. Ai, mas 20 minutos, não dá para assistir mais de uma vez, não. Nossa, 2 vezes eu já tô cansada daquilo. Você tá cansada daquilo. Tá. Mas tudo tem um porquê. Aí ela falou assim, eu não assisto em português. Ah, não precisa, eu já vou direto pro inglês já, que daí eu já vou aprendendo. Depois que eu leio, eu consigo escutar melhor. Olha o que ela falou. Eu gosto de assistir com a legenda em inglês direto, porque daí eu consigo ouvir. Quando ela vê escrito, ela consegue ouvir o que está escrito. Tá. Bom, dentro do método que eu ensino, eu falo muito disso, que é interessante eu mostrar a palavra para a pessoa. Eu chamo até método 3LP, que é o método de look e listen, olhar e ouvir. Então, os 2 primeiros L's. Depois, learn, de aprender, que é o terceiro L, por isso que chama 3L, e o P de praticar. Tá. Então, é uma coisa que eu acredito que se você olhar, né, vai ser mais fácil para você. Mas ninguém vive de bilhetinho, não é verdade? Então, o que eu faço? Quando eu ensino, eu mostro a palavra para a pessoa para evitar que ela use a interferência do português na leitura. Porque se eu estou falando uma palavra, sei lá, eu falei, por exemplo, peace, né? Mas a palavra peace de pedaço tem a mesma pronúncia de peace de paz. A paz mundial. Então, quando eu estou falando dentro de um contexto ali, pelo contexto dá para você saber se é PIS ou se é PIS. Mas daí o aluno vai ficar pensando no PIS lá no PIS-PASEP lá, né? O PIS. Então, para evitar que ele fique pensando na pronúncia do português para falar PIS, tinha que escrever assim, PIS. Para ele não ficar viajando, eu já coloco a palavra lá. Pedaço. PIECE. Né? E aí, quando o aluno vê a palavra, ele, tá isso, pronto, ele relaxa, agora ele vai aprender a palavra e vai conseguir usar a palavra, praticar, que é o que me interessa. Então, nós que somos alfabetizados já em português, é normal, tá? Somos normais, é normal a gente pensar na palavra em português e tudo bem. O que a gente tem que tomar cuidado é querer pronunciar como se fosse português. Agora, por exemplo, aqui, ó, a Edneia entrou na sala, então aparece Edneia joined. Se eu fosse ler em português, eu ia falar Edneia joined. Entendeu? Então, antes da pessoa falar errado, falar joined, eu já falo joined, joined. Pronto, você já aprendeu certo. É isso que eu digo. Então, é bacana você ouvir a pronúncia certa para você já falar certo. Eu não dá tempo de você pronunciar errado. Porque quando a gente pronuncia errado, a gente acaba gravando aquilo. Que é o tal do love, que eu não consigo tirar dos meus alunos. Né? Love, não tem love, é love. Mas por que é love? Porque todo mundo fala love, porque em português, para eu ler love, tinha que estar L-A-T-U. Né? Então existe sim essa interferência do português ali na hora que eu quero pronunciar. Né? Todo mundo fala, o brasileiro tem sotaque. Tem, e daí?
O que tem a gente ter sotaque? Né? O importante é a gente se comunicar com quem não fala inglês. Tudo bem ter sotaque. Sotaque ok. Agora, pronunciar errado, não. São coisas diferentes, né? Então, eu gosto de mostrar e falar. Então, ela falou isso para mim. Eu assisti direto em inglês porque eu queria já ouvir aquilo. Bom, também é verdade que, às vezes, uma música, a gente escuta a música, não entende. Se eu olho a letra lá no Vagalume e acompanhando a música ao mesmo tempo, aí eu consigo ouvir a música. Coisas que eu não estava entendendo, depois que eu sei o que está falando, eu começo a ouvir. Porque eu já preparei o meu ouvido para ouvir aquilo. Ok? Agora vamos colocar a situação assim. Estou falando da série que eu indico para ela assistir, tá? Ela foi lá, ela viu uma palavra escrita lá. Vamos pensar que ela viu que o cara estava caído lá no curb. He's so drunk, he's at the curb. He's so drunk, he's at the curb, por exemplo. Aí ela ouviu, he's so drunk, he's at the curb. E ela viu escrito e ouviu aquilo, ela conseguiu ouvir. Mas o que significa aquilo? Ela não sabe. Por isso que eu digo para o aluno, assiste a primeira vez em português. Porque daí ela ia... Português que eu estou falando é legenda, tá? O áudio sempre em inglês. O que ia acontecer? Ela ia assistir lá e ia aparecer, olha, ele tá bêbado, ele tá caído no meio-fio, ele tá lá no meio-fio, né? Aí quando ela visse de novo aquela cena pela segunda vez que ela ia assistir aquele episódio, quando ela visse, look at him, he's drunk. He's at the curb. Ela ia lembrar, era o meio-fio, então esse curb é meio-fio. Entendeu? Tudo tem um pra quê. Pra que eu tenho que assistir com a legenda em português? Estou falando de aluno iniciante, né? Quem está começando a aprender inglês. Quem já sabe inglês nem precisa passar por essa etapa. Estou falando como adquirir vocabulário com séries. Como estudar com séries, né? E aí você viu lá, é curb, pronto. Aí ela preparou o ouvido para a terceira vez, quando ela for assistir aquele mesmo episódio, ela vai ouvir o curb, vai lembrar do curb e vai lembrar que é meio-fio. Deu para entender? Então, não é para ter preguiça. Isso daí é preguiça. Né? O que acontece com a gente? A gente tem muita dificuldade de sair da zona de conforto da gente. Quando uma coisa assim, tá me estressando. Eu ouvi hoje um podcast que eu achei muito interessante. O nosso mentor, ele disse assim, que você tem que ver o que aquilo vai te levar, né? Se o estresse vai te levar para você ter um crescimento, né? Se vai levar para você para desistir ou se ele vai levar você para um desafio. Então, quando ela teve aquele estresse, 3 vezes, quanta coisa, o que ela fez? Ela desistiu de assistir. Ela não levou aquilo como um desafio, né? A minha irmã, um dia eu estava comentando com ela, é muito difícil fazer, eu nem lembro o que era. Deve ser dieta, né? Minha vida é fazer dieta. Aí ela falou assim, não diga que é difícil, diga que é desafiador. Porque desafios a gente enfrenta. E o que é difícil a gente desiste. Então eu falei isso para minha aluna. Eu falei, olha, aonde você quer chegar? Você não quer chegar na fluência? Então você precisa sair da sua zona de conforto e você precisa assistir do jeito que eu estou te orientando. Porque você sabe o fim que você quer chegar. Aonde você quer chegar? Na fluência, né? Eu estou dando o caminho para você. Se o seu fim, aonde você quer chegar, o seu destino não mudou, você não pode mudar o caminho. Senão você vai para outro destino. Pode ser o destino da desistência. Por isso que tem tanta gente que desistiu de aprender inglês. Por quê? Porque fica difícil ao invés de ficar desafiador. Porque sai da zona do conforto. E aí, ao invés de levar aquilo como um desafio, ela leva para a desistência. Gente, somente 5% da população brasileira fala inglês. E acho que a escola de inglês só perde de farmácia, né? Porque cada esquina, na minha cidade, por exemplo, sei lá quantas escolas de inglês que tem aqui. E vai ter cada vez mais. Por quê? Porque existe demanda para isso. Só que do mesmo jeito que tem demanda, tem a desistência. Infelizmente. O que você vai escolher? Sair da sua zona de conforto e ir até o fim e realizar esse sonho super possível. Super possível. Não existe o inglês que não é possível.
Tal pessoa não leva jeito. Não existe. Você tem que achar um caminho para você. E às vezes esse caminho não é sozinho que você vai conseguir. Você precisa de alguém que te guie. Para ser mais rápido, para ser mais fácil. Como é que era a vida da gente antes do Waze? Hein? A gente não se perdia mais? Hoje não está mais fácil de chegar nos destinos? De vez em quando o Waze coloca a gente em umas roubadas, né? Então existe também pessoas que colocam a gente numa roubada, né? Que a gente acredita, compra aquilo como sendo uma coisa certa e não é tudo aquilo. Mas vamos ver em porcentagem, vai. Dá para você chegar no seu destino de falar inglês sim, né? Então, séries, eu passei para minha aluna fazer isso nas férias. A série ia preparar o ouvido dela. Ia preparar o ouvido dela para ela ouvir e depois falar. Como que uma pessoa começa a falar? Um bebê começa a falar? Porque ele ouve e repete. Eu sempre falo isso nas lives, mas acho que é importante falar. Às vezes a gente fala que alguém é surdo e mudo. Quantas vezes você já não ouviu isso? A pessoa não é surda e muda, ela é surda. Só que ela não consegue falar porque ela não ouve. Não é? Tem algumas pessoas que começam a falar sentindo a corda vocal, né? Porque é difícil você reproduzir uma coisa que você não ouve. Então, quando eu dou esse exercício da série para você assistir 3 vezes, uma vez com legenda em português, uma com legenda em inglês, uma sem legenda, é exatamente isso. Para você aprender vocabulário novo, treinar o seu ouvido para ouvir aquilo que você está lendo e depois ouvir sem precisar ler, né? Porque nós somos brasileiros e não dá para aprender inglês esquecendo o português. Não dá para deixar de relacionar uma coisa com a outra, né? E tudo bem, tá? Aí não sei por que todo mundo cresce achando que não pode traduzir. Pode sim, deve até. Não dá para você traduzir e ler palavra por palavra, né? Eu gosto de dar o exemplo. Que idade você tem? Eu ensino assim para meus alunos. Que idade você tem? How old are you? Não dá para você traduzir o how old are you? Como velho é você? Vai ficar ridículo. Então não dá para você traduzir palavra por palavra. Mas dá para você pensar em português, sim. Ué, duvido que o japonês não pense em japonês quando ele está falando inglês. A gente acaba relacionando uma coisa com a outra. Né? Se eu olhei aqui, eu tenho a caneca, minha caneca é mug. Não tem como eu ficar olhando só e pensar mug? Não tem como, gente. A gente é brasileiro e tudo bem, tá? Não tem que ficar desesperado. Ai, não posso pensar em português, que eu não vou conseguir falar inglês. Vai sim. E para que você está aprendendo inglês? Para se comunicar com quem não fala português, ponto. Você não tem que se passar por nativo, ficar exigindo a perfeição. A gente fica querendo a perfeição e desiste. Por ser perfeccionista, por achar que aquilo não é para você, que você não leva jeito, que você tá velho. Sei lá, N motivos que faz você desistir de uma coisa possível. É possível você falar inglês sem medo, sem travar. Se você for aumentando, tá, o seu vocabulário e utilizando aquele vocabulário, aprendendo e usando, que você vai somando, você vai crescendo, fazendo a sua casa de tijolos. Não pegando um monte de informação, uma aqui, uma ali, e fazendo uma casinha de palha, que daqui a 2 meses você já esqueceu o vocabulário que você aprendeu. Tá? Tem que ser uma coisa com consistência. Por isso que eu falei desse desafio dos 21 dias, né? Que é para você colocar o inglês na sua vida. E depois você ir todo dia um pouquinho. Gente, a diferença de quem é fluente para quem não fala inglês é porque quem é fluente não desistiu. Ninguém... Tô falando de brasileiro, tá? Ninguém nasce sabendo inglês, né? A gente vai aprendendo. Eu era péssima na escola. Se eu pegar meus livros de inglês e mostrar para vocês, vai falar, você tá de gozação. É possível hoje eu pegar meus livros antigos e corrigir o que eu fazia, né? Eu entrei no curso de inglês porque eu ia tomar pau na escola, porque eu mudei para um colégio particular que tinha um inglês avançado e eu não tinha como acompanhar aquilo, não sabia nada vezes nada, né? Então qual é a diferença? Hoje eu sou professora de inglês por quê? Porque eu não desisti. Então o que você vai fazer? Você vai desistir ou você vai comprar esse? Não, vamos lá que eu vou até o fim. Vamos até o fim, eu vou com você. Eu tô aqui para passar o que eu puder para você. Eu não quero levar esse meu conhecimento pro túmulo, não. Dizem que o lugar que tem mais conhecimento do mundo desperdiçado é no cemitério, né? Quantas pessoas ali, quantas inteligências ali enterradas. Não quero enterrar isso aqui, não. Quero dividir, compartilhar isso aqui com vocês. E se eu puder mudar uma pessoa, eu estou de missão cumprida já. Se eu conseguir que uma pessoa que tenha desistido de aprender inglês volte a estudar inglês,
eu já fico satisfeita. Então hoje eu puxei a orelha mesmo da minha aluna, falei para ela assim, tudo tem um para quê, né? Não é só um porquê, um para quê. Para que está acontecendo isso? O que eu tenho que fazer para mudar isso daqui? Aonde que eu quero chegar? Tá? Então a gente tem, estou olhando aqui minhas anotações, para ver se não esqueci nada, né? Então a gente precisa continuar com essa rotina com o inglês na vida, para aquilo fazer realmente diferença na sua vida, né? Outra coisa, você pode falar assim, não, Adriana, eu estou estudando inglês todo dia, eu estou fazendo a minha parte, sim, mas olha, eu vejo eu sigo um monte de professor, eu faço um pouco do Duolingo, eu assisto série. Aí, sabe o que acontece? Você fica dando tiro de todo lado e você não consegue ter um direcionamento. Sabe quando você está fazendo uma dieta e aí vem uma pessoa e fala da dieta cetogênica, depois eu só falo de dieta, né, gente? Coisa de corpo. Dá uma dieta cetogênica, dá uma dieta dos pontos, dá a dieta da sopa, dá a dieta de não sei o quê. E aí um dia você nota que nada adiantou, ou tudo adiantou, mas por pouco tempo, aí que você cria vergonha, vai numa nutricionista, Mônica querida, minha nutricionista linda, Mônica Horta, e aí você aprende a se relacionar bem com a comida, né? Você consegue entender que não existe milagre. Você começa a entender que o exercício físico é para a sua saúde, né? Você começa a entender que a caminhada pode não te emagrecer, mas pode te dar uma vida mais longa, né? E agora que eu sou vó, eu quero ter uma vida muito longa, igual a minha vozinha teve, linda. Então, a gente começa a mudar os valores. Então, quanto ao inglês também. Tem uma pergunta que eu acho muito legal. Toda entrevista de emprego, eles perguntam assim, aonde você se vê daqui a 5 anos? Né? Aí você fala, eu me vejo trabalhando nessa empresa, eu me vejo falando inglês, blá, blá, blá. Você pode ter respondido isso lá atrás. Então, ou seja, qual foi o melhor dia para você começar a estudar inglês? Foi há 5 anos atrás. E qual é o melhor dia agora? Hoje. Porque, gente, é assim, ó. Hoje é daqui 5 anos. Sabe? Então não fica esperando, fazendo muito, na segunda-feira, o ano que vem. Gente, tá em agosto praticamente. Meio do ano que vem eu faço. Não tem essa. É agora, é hoje. Você vai ficar comigo aqui e vai assistir a aula de hoje. E vai aprender a aula de hoje. E já vai acrescentar esse vocabulário para você. Já vai sair da live de hoje falando o vocabulário que eu vou ensinar. É assim que funciona. Você aprende e já coloca em prática, aprende e coloca em prática. Porque se você começar pegando uma coisa de cada canto, você não consegue colocar nada em prática. Eu já dei aula para aluno que fazia cursinho de inglês que tinha aula todo dia, mas ele não colocava aquilo na prática. Né? Demorou para minha border cavar o chão, tá ouvindo esse barulhinho de cavar? É ela cavando no chão, ela acha que vai sair lá no Japão. Gaia, para. E aí, ele tinha um monte de vocabulário que ele aprendia, mas não usava em lugar nenhum aquilo. Não conseguia usar. E o que acontecia? Não fixava. Então ficava um monte de coisa entrando e saindo. Sabe aquela coisa? Entra por ouvido e sai pelo outro? Assim que funcionava. Então o que vai acontecer? Se você pega uma metodologia aqui, uma outra metodologia ali, escuta aqui, aonde que você está usando esse inglês que você está aprendendo? Gente, a gente precisa ter uma direção. E você tem que seguir um Waze. Tá? Porque ali tem sequência, tem um raciocínio lógico, sabe? Tem um monte de coisa ali. Infelizmente, aqui no tempo da internet, não dá tempo de eu mostrar tudo para vocês, né? Que eu uso nas minhas aulas, que eu uso com os meus alunos, que eu uso na minha plataforma. Mas eu consigo passar bastante coisa, tá? E eu faço isso de coração. Eu quero realmente que você saia daqui já falando um pouquinho do que eu ensino, tá? Mas cuidado para você ficar mirando um monte de coisa e no fundo, não tá com nada. Sabe quando você quer sair e você vai lá, tira tudo do seu guarda-roupa e você não consegue escolher nada? Imagina se você tivesse uma calça jeans e três blusas legais. Ia ser mais fácil, não ia? Então, tenta focar, dá uma peneirada aí. Essa peneirada na vida serve para tudo. A gente tem que peneirar amigos, a gente tem que peneirar família, a gente tem que peneirar alimentação, lugares que a gente vai, né? A gente tem que estar junto com pessoas, com coisas, com livros, com entretenimento, qualquer coisa que vá te melhorar.
Então a gente fica sendo bombardeado com muita informação. Isso daqui, ó, essa internet é um bom ruim, é um ruim bom. Se a gente não souber usar, a gente fica vendo um monte de coisa, a gente passa no mínimo 2 horas por dia vendo um monte de stories aí que não acrescenta nada na vida da gente. Então foca, tá? Escolhe para onde você quer ir. E escolhe o Waze, tá? E eu tô oferecendo o meu Waze para você. Eu sei como te levar a se comunicar em inglês sem medo e sem travar. Eu posso pegar na sua mão e te levar para o inglês com tranquilidade, sem medo, realmente se comunicando com quem não fala português. Eu posso fazer a minha parte, quero fazer a minha parte. E você? Quer vir comigo? Vamos começar agora? Hoje é o 21º dia do desafio. Não tem problema, pode ser o seu primeiro. O importante é você não parar, porque esses 21 dias vão ser os mais difíceis, mas depois a coisa fica mais no automático. E aí você vai escolher ou desistir ou aceitar o desafio. Eu aceitei o desafio, hoje sou professora de inglês. Você não precisa ser professora de inglês, mas você pode ser independente, sem precisar de alguém traduzindo para você, sem precisar até ler a legenda. Mas tudo vai depender de você passar do primeiro dia e ir adiante. Tá? Combinado? Então vamos para a aula de hoje? Olha só, eu trouxe aqui, eu vou inverter a minha câmera para mostrar o meu laptop. Lembra que não é notebook? Notebook, se eu estou conversando em inglês, notebook significa caderno, tá? E laptop é o que a gente chama de notebook. Eu vou inverter a minha câmera para mostrar o meu notebook para você, para te ensinar um pouco de vocabulário para você já colocar em prática. Combinado? Então vamos lá. Eu gosto muito dessas expressõezinhas aqui. Isso daqui é uma das aulas da minha plataforma, mas eu quero compartilhar com vocês, que é bem divertida. Have Fun é uma trilha que eu coloquei só com coisas divertidas, né? Como eu falei, o inglês não precisa ser uma coisa pesada, tá? Se quiser perguntar alguma coisa aqui, pode perguntar, tá, gente? Então, a primeira expressão que eu gosto muito é green with envy. She is green with envy. Olha que interessante. Em português, quando eu falo, nossa, vi um passarinho verde, é quando uma pessoa está muito feliz, né? Então, o green tem essa coisa de alegria ou de saúde, né? Em inglês, o green é inveja. She is green with envy. Olha a cara da outra lá no fundo, vendo a outra feliz, tá? Então, she is green with envy significa que ela está verde de inveja. Ela está morrendo de inveja, que a gente fala assim. Tudo bem? Vamos para mais uma. Olha essa. White lie. Aqui nesse Have Fun eu fiz mais com cores. Tá? Só expressões com cores. White lie é uma mentirinha lá. It's not true. Não é verdade. It's a white lie. É uma mentirinha. Lembra do filme O Mentiroso? Então o Jim Carrey ele vivia mentindo lá, né? E ele mentia coisa simples, porque não precisa ser coisa muito séria. White lie pode ser assim, por exemplo, eu estou ocupado, tá nada, está assistindo a sua série favorita, por exemplo, tá? White lies são mentirinhas. Criança nem o white lie conta, né? Criança é tudo na lata. Mas white lie você já sabe que são as mentirinhas, tá? Aqui agora, black and blue. He's black and blue. Falar que alguém é black and blue é alguém que tá todo cheio de roxo. Oh my God, he's black and blue. Tá todo cheio de roxo. Tem uma amiga da minha filha que aonde ela bate, fica roxo. Ela está sempre black and blue. Então, uma pessoa que está black and blue, ela tá cheia de roxos pelo corpo, né? Ou porque apanhou, ou porque caiu, ou qualquer... Às vezes idoso, né? Idoso fica black and blue bem fácil, porque a pelinha tá mais sensível. Então, he is black and blue. Eu não vou traduzir, né? Ele tá preto e azul. Vou falar he's black and blue. Mais uma expressãozinha aqui. Gente, a palavra sale, tá? S-A-L-A, deixa eu inverter aqui, que essa é legal de falar. A palavra sale significa venda ou liquidação, depende do que vem antes. Se tiver for sale, é a venda. Já viu nos filmes americanos que tem lá for sale na frente das casas? É porque está à venda. Agora, se a palavra estiver on sale, aí é em liquidação, tá? Então, cuidado, tem for sale e tem on sale, tudo bem? Aqui é sale de liquidação mesmo. Agora, essa liquidação aqui, olha lá como é que ela tá.
Ela tá white sale. White é branca. Uma liquidação branca é quando está liquidando cama, mesa, mesa nem tanto, mas mais banho e cama. Roupa de cama e roupa de banho, tá? Então, ó, let's go to the mall. It's a white sale. Let's go, vamos, to the mall, né? Vamos ao shopping. It is a white sale. É uma liquidação de roupa de cama. Gente, essa coisa de mall também é bacana. Já falei em outra live, vou falar de novo. A palavra shopping em inglês, se eu estiver conversando em inglês, eu falar let's go shopping, significa vamos fazer compras, não necessariamente no shopping. Porque a palavra shopping significa só compras. O shopping mesmo que a gente usa em português, ou eu falo mall, como tá ali, ou shopping mall. Shopping sozinho é só compras, tá? E pode ser no mercado da esquina, ou pode ser na feira livre, enfim. Shopping é fazer compras. Agora aqui tá, let's go to the mall. Então vamos ao shopping. It's a white sale. É uma liquidação de roupa de cama, tá? Mais um aqui. Out of the blue. Adoro essa expressão. Out of the blue significa assim, de repente, out of the blue, it's Monday again. Meu Deus. Já é, olha, de repente já é segunda-feira de novo. Não é assim, gente? O tempo não tá puf. Então, out of the blue, deixa eu dar uma viradinha aqui que tá cortando o out ali, ó. Opa, pronto. Out of the blue, it's Monday again, tá? Então, eu tava lá pensando na vida, out of the blue, apareceu uma abelha, tá? Out of the blue. A gente tava lá assistindo o filme, out of the blue, acabou a energia. Out of the blue, de repente, do nada, puf, tá? Pensa bem se eu fosse traduzir isso fora do azul, nada a ver, né? Então, assim, não dá para traduzir palavra por palavra, mas dá para traduzir a expressão. Out of the blue significa do nada, de repente, tá? Out of the blue. Once in a blue moon, adoro essa expressão, gente. Se eu fosse traduzir ao pé da letra também ficaria ridículo. Mas once in a blue moon significa quase nunca, raramente. Ao pé da letra seria uma vez na lua azul. A lua azul tem raramente mesmo, né? Lua azul não, lua de sangue, né? Que tem raramente. Mas ali é once in a blue moon, tá? Raramente there is good news on TV. Raramente tem notícia boa na TV. Olha, aproveitando, falando disso daqui, ó, news. Olha o jeito que tá escrito, good news. Adriana, não é new. Não, não é new, é new. Nu de pelado, só com S, news. Globo News. Ah, todo mundo fala news, todo mundo fala errado, tá? É news, news. New York, new. Não é new, é new. Pega o Lingui, eu gosto muito do Lingui como tradutor, né? Que ele mostra palavras no contexto, é muito legal. Lá no Lingui, Lingui é Lingue, 2 S, tá? .com. Você coloca a palavra lá, por exemplo, coloca lá novo, ou coloca lá notícias, e vai clicar na pronúncia, vai falar news, news. Não é new, é news, ok? So, good news. Então, olha só, once in a blue moon, there is good news on TV. Raramente, uma vez na vida, outra na morte, tem uma notícia boa na TV, tá? Você pode falar, eu pergunto para você assim, how often do you dance? Ixi, que frequência que eu danço? Once in a blue moon. Você pode responder só once in a blue moon. Hello, my friend. Once in a blue moon, tá? How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? Ixi, once in a blue moon. Once in a blue moon significa uma vez na vida, outra na morte, raramente, tá? It's a gray area. It's a gray area significa, né, é uma área cinza, mas eu não vou traduzir assim. It's in a gray area, eu vou usar isso, é uma questão assim, que não está bem decidida ainda. Quando uma questão ainda está sendo discutida, você fala que ela está na gray area, ela está na área cinza ali. Mas eu vou traduzir, ainda não decidimos. Ainda não está bem claro. Eu até coloquei aqui, ó, to be or not to be, this is the question. Ser ou não ser, eis a questão, né? Então vamos colocar assim, o que você acha de falarem sobre gêneros na escola? Olha, it's a gray area. Tem pessoas que acham que é bom, tem pessoas que acham que é ruim. Isso ainda está sendo discutido.
It's a gray area. Eu não preciso explicar tudo isso que eu falei. Quando eu falo it's a gray area, já entende-se que é isso, que ainda tem opiniões divergentes aí, tá? Então, it's a gray area, ok? It's a gray area. In the dark. In the dark significa não tenho a mínima ideia, não sei. I don't know anything. Eu não sei nada. I am in the dark. Aproveitando para falar isso daqui, ó, I don't know anything. Olha só. Em inglês, eu não posso colocar duas palavras negativas. Sabe isso que eu falo em português? Eu não sei nada. Em inglês, eu não posso falar I don't know nothing. Eu tenho que falar I don't know anything. Deixa eu mostrar lá de novo. Ó, I don't know anything. Eu vou traduzir, eu não sei nada. Mas se você preferisse, você poderia falar I know, tira o don't, I know nothing, de nada. Porque é mais ou menos assim, ó. Se eu não sei nada, é porque eu sei tudo. Porque o negativo do não e o nada que é negativo com negativo dá positivo, igual matemática. Então, eu traduzo, eu não sei nada. Mas eu escrevo, eu sei nada. Tá? Ou então eu uso o verbo na negativa com N. Gente, é assim e pronto. Não usa dois negativos, tá? Então, se eu tô falando I don't know anything, I am in the dark, significa eu não sei nada, ó, tô no escuro. Ou seja, não tenho ideia. E aí, conta pra mim, aonde que ela vai trabalhar agora? Ela falou que ela pediu demissão, mas ela não falou onde ela vai trabalhar. Olha, I am in the dark. Sei de nada, ela não me contou. I am in the dark. Ok? Então, I am in the dark é não tenho ideia. E aí? Vai ter eleição. Quem que a gente vai votar? Ó, I am in the dark. Tá? Não tenho ideia nenhuma, não faço ideia nenhuma. Então, olha só, quantas expressões você aprendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para você sair daqui já usando. Né? Então, viu a sua amiga ali? A amiga, quem tem inveja não é amiga, né? Mas enfim. Dizem que você vai conhecer o amigo de verdade quando ele vai ficar feliz com o seu sucesso. Isso é coisa rara, hein? Ficar feliz com o sucesso da gente. Então, she's green with envy. Ela tá verde de inveja. White lie, que é a mentirinha, né? A mentirinha branca, a mentirinha que não vai comprometer ninguém. O black and blue, que é quando a pessoa está cheia de roxo, né? He's black and blue. White sale, que é liquidação de cama e banho. Out of the blue, que significa de repente. Once in a blue moon, que significa raramente. It's a gray area, quando é uma coisa que ainda não está bem clara, ainda não está bem decidida, a gente fala que it's a gray area. E o in the dark, que é quando você não tem ideia nenhuma, I am in the dark, eu sei lá da resposta, tá? Então, essas são as expressões que você aprendeu e já vai colocar em uso. E isso que é legal, você aprende e já coloca em prática, porque você vai perder o medo e vai destravar com a frequência que você usa aquilo que você aprendeu, porque a gente só grava o que a gente repete várias vezes. Isso aconteceu para dirigir, para cozinhar, para andar de bicicleta, né? Então, quanto mais você repete, aquilo fica no automático, você tem mais segurança e logo, logo você vai estar aí se comunicando com qualquer pessoa que não fala o português sem precisar se preparar como se fosse uma prova, tá? Então, aceite o desafio, sai da sua zona de conforto, escolha chegar no seu fim e lembre-se que há 5 anos atrás você pensou que hoje você estaria falando inglês. Então não espera mais 5 anos. É hoje que vai fazer a diferença. Maratona aí os outros vídeos. Coloca aí o que você quer. Comenta aí, Adriana, dá para você ensinar isso? Dá para você fazer uma aula assim, aula assado, tá? Se você quiser bater um papo comigo também, a gente pode marcar de conversar. Pode ser aqui na live mesmo. Me chama que a gente conversa. E é isso. Segunda-feira tem mais. E continue praticando. A gente acabou o desafio dos 21 dias aqui. Mas todo dia tem vídeo para você maratonar aqui. Combinado? Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Então a gente se vê na próxima live, ok? See you! Ah! Antes de falar see you, no link da bio
tem lá para você se inscrever na lista VIP. Aí você vai ficar sabendo de tudo que eu apronto por aqui, com antecipação você consegue se organizar para estar presente nas lives, receber notificações de tudo que eu faço aí online. Ok? Agora sim. See you!